meu nome é Raimunda da Silva Pires, sou psicopedagoga, psicanalista e homeopata. Hoje nós vamos estar conversando aqui sobre os sonhos segundo a interpretação de Sigmund Freud. Mas tem tantos vídeos no YouTube falando sobre a interpretação dos sonhos segundo Sigmund Freud. Mais um. Bom, nós queremos um diferencial aqui. Qual seria esse diferencial? Nós estaríamos com um vocabulário bem mais acessível e também estaríamos trazendo para vocês exemplos de interpretações dos sonhos, para que isso fosse absorvido de forma mais prática. Então, vamos lá. O homem sempre teve uma curiosidade muito grande a respeito dos sonhos, por que os sonhos acontecem, o que os sonhos querem dizer. Nós temos um escrito que data de 2 séculos após Cristo, depois de Cristo, chamado Onirocrítica. Este é o documento, é o escrito mais antigo que nós temos deslumbrado atualmente. Não foi descoberto nenhum outro. Ele foi escrito por Artemidoro Dédalus. Esse é exatamente o nome dele, Artemidoro Dédalus. Não sei se a pronúncia também confere, mas a escrita é dessa forma. Ele compreende 5 livros esmiuçando sobre pesquisas, sobre o que se pensava sobre sonhos naquela época. Ele foi reeditado por Mecenas de Lourenço no século XV. E agora, em 1970, 1999, nós temos umas traduções para a nossa língua na editora Cal. Se for de interesse de alguém procurar, saber o que se pensava no século II após Cristo sobre os sonhos, então é só procurar na editora Cal aí, 1999, que vocês vão achar essas publicações sobre a onirocrítica, Bom, depois disso nós vamos ver, falando dos sonhos, nas religiões, E as religiões, de um modo geral, elas nos falam que os sonhos, eles vêm como mensagens, como até previsões mesmo, Principalmente quando nós falamos a respeito da Bíblia, nós vamos ver que na Bíblia nós temos vários sonhos. Um dos primeiros sonhos é a escada de Jacó, Depois da escada de Jacó, nós vamos ter os sonhos de José do Egito, E a história de José do Egito, ela começa justamente com um sonho, e depois esse sonho se liga ao sonho de um faraó, onde é descrito toda a trajetória bíblica ali em Gênesis sobre José, o que é muito interessante. Só que até então a gente vê que ali dentro dos escritos bíblicos, os sonhos eram interpretados tanto por José como por Daniel e outros profetas através dos símbolos, mais através dos símbolos. E nós vamos ver em Freud uma diferença disso. Ele não vai se ater apenas aos símbolos, Então nós vamos aqui andar um pouquinho e nós vamos ver que a igreja, o catolicismo, o protestantismo em si, que tanto referenda o próprio sonho, ela também desmerece esse sonho. Foi introjetado através do catolicismo, protestantismo e outras religiões que os sonhos eram coisas que vinham do maléfico, Eram coisas demoníacas. Por que isso? Por que as igrejas começaram a recriminar os sonhos e a introjetar isso no ser humano? Pelo seguinte, o sonho é um escape de uma energia que foi contida no nosso inconsciente. Durante toda a nossa vida, no dia de hoje, no dia de ontem, muitas coisas foram jogadas para o nosso inconsciente.
tanto coisas positivas como negativas. Essas coisas ficaram ali dentro, reprimidas no nosso inconsciente. E essa energia, às vezes, ela precisa escapar, ela precisa sair desse inconsciente, ela precisa extravasar. E como que ela extravasa? Através dos sonhos. Uma das coisas mais pulsionais que o ser humano tem é a libido, é a questão sexual, é o desejo. E aí o que é que acontece? Imaginem lá no século 18, 17 ou até antes disso, o quanto que a sexualidade era reprimida. Então, quanto mais reprimida, mais jogada para esse inconsciente. E aí, o que acontecia? Esse inconsciente precisava extravasar todo esse desejo contido. Então, as pessoas possivelmente tinham, e têm até hoje, muitos sonhos sexuais. E esses sonhos eram reprimidos pela igreja. Por quê? Porque desde que se entende de religião, nós vamos ver que a igreja está sempre castrando a sexualidade do indivíduo como se fosse uma coisa muito errada em nós, né? Mas antes de nós entrarmos aí propriamente na interpretação dos sonhos, vamos analisar o que é o sonho, o que é o sono, né? O sono, nós precisamos dele para recuperar nossas energias. Na verdade, nós precisamos de 8 horas de sono para recuperarmos todo o nosso HD psíquico, ou seja, colocar todas as informações que nós tivemos durante o dia na ordem, eliminar ou jogar para o mais inconsciente aquelas desnecessárias, deixar no nosso pré-consciente aquelas que vamos utilizar para nos organizarmos. É como se nós tivéssemos um HD. E para isso, aquele que pensa que quando eu estou dormindo eu não estou fazendo nada, engana-se, né? Eu estou colocando todo o meu aprendizado, todas as minhas memórias organizadas. E para isso eu preciso do sono. Quando a pessoa não dorme, provavelmente ela já vai ter questões neurológicas e até patológicas futuramente, porque ela não vai ter esse tempo de organização, né? E aí nós vamos ver que para eu me manter no sono, existe um fator muito importante, que é o sonho. O sonho serve para que eu me mantenha no sono. Por isso que às vezes a gente tem vontade de fazer xixi, né? E aí sonha procurando o banheiro, sonha que precisa fazer o xixi e não consegue fazer. Por quê? O sonho tá ali resguardando aquele momento de sono, aquele momento que eu preciso para que minha psique se organize. Antes de Freud, os cientistas pensavam que o sonho não queria dizer nada. Para eles, os nossos sonhos eram apenas resultado dos nossos estímulos internos e internos. O que são os nossos estímulos internos? Por exemplo, a vontade de fazer xixi, a fome, né? O próprio sono em si. Quem já não sonhou procurando um lugar para dormir, né? Porque estava muito cansado, ou no caso, querendo realmente fazer o xixi, ou no caso, procurando comida para comer e não encontrando porque foi dormir com fome, estava muito cansado. Esses são os estímulos internos e eles vão fazer parte do nosso sonho. E nós vamos ter também os estímulos externos, por exemplo, o barulho do trem, o barulho do avião, o barulho do ventilador em si. E aí esses estímulos também vão fazer parte do nosso sonho. Às vezes nós vamos sonhar viajando de trem, ou o barulho do ventilador pode nos dar a ideia de que estamos viajando de avião, ou que é a onda do mar ou coisa parecida. Se for a onda do mar é ótimo, né? Agora, pior se for só o barulho do avião. Então, nós somos motivados no nosso sonho, por estímulos internos e externos. Isso já há muito tempo os cientistas diziam e realmente isso acontece. Só que além disso ainda existe uma outra interpretação. A interpretação que eu diria em
como Freud gostava de usar os termos bem explosivos, bem impactantes, o desvendar, existe um outro desvendar dos sonhos, né?